texto Reforma da Previdência e o Fim da Seguridade Social, ele discute dois argumentos que o governo tem usado para tentar convencer a população a apoiar a reforma da Previdência. O primeiro argumento é de que a Previdência seria uma política que aprofunda a desigualdade social, então a reforma seria uma reforma que traria justiça porque ela combateria os privilégios da Previdência. E o segundo argumento é o de que a reforma equilibraria as finanças da Previdência e, com isso, ela garantiria a Previdência do futuro, né? O ministro Paulo Guedes tem dito que quem não apoia a reforma da Previdência não se preocupa com os seus netos, né? Então, apoiar a reforma da Previdência seria garantir a Previdência no futuro. Bom, com relação ao primeiro argumento, quando a gente vê a estimativa que o próprio governo deu sobre a economia que vai ser feita com a aplicação das regras da Previdência, a gente nota que a maior parte dessa economia, que é 1 trilhão e pouco, né, ao fim de 10 anos, ela vem de um grupo de trabalhadores que se aposenta no regime geral da Previdência Social e os trabalhadores que recebem o abono salarial, né? Agora, quando a gente olha para esse grupo de trabalhadores hoje, né, que são beneficiários da Previdência, a gente vê que a maior parte deles, na verdade, ganha entre 1 e 2 salários mínimos, sendo que a maior parte, na verdade, ganha 1 salário mínimo, né? Então, fica claro que, na verdade, a Previdência, a grande economia que ela vai fazer, vai ser em cima do avanço sobre os direitos desses trabalhadores que se aposentam com valores entre 1 e 2 salários mínimos, portanto não é nenhum contingente de privilegiados, né? E com relação à questão do equilíbrio financeiro futuro da Previdência, bom, de fato a gente tem uma questão que é um desafio mesmo para o financiamento da Previdência Social, que é o fato de que ao longo dos últimos anos a gente observa que o contingente de trabalhadores que ganham mais, que têm os salários mais altos, eles vêm perdendo espaço entre os contribuintes da Previdência, né? Cada vez mais, proporcionalmente, esses trabalhadores representam um contingente menor. E por que isso acontece? Isso acontece porque foram sendo abertas caminhos de saída, né, desses trabalhadores por vias reconhecidas legalmente, né, pelas quais os rendimentos dos trabalhos desses trabalhadores, eles passam a ser recebidos não como salário, mas como rendimentos de empresas. Esses trabalhadores, então, abrem uma empresa que só tem um funcionário, que é o próprio trabalhador, né, e passam a prestar serviços para os seus empregadores, né. E isso tem pelo menos 3 consequências. Primeiro, esses trabalhadores deixam de contribuir sobre os seus rendimentos reais, né? Eles passam a contribuir sobre um valor muito pequeno, em geral um salário mínimo para a Previdência, né? Os seus empregadores não contribuem mais, né? O que é uma perda de receita muito importante para a Previdência, porque esses empregadores contribuem com 20%, contribuíam, né, com 20% sobre o valor desse salário e passam a contribuir com 0, né, não contribuir. E mais grave, né, esses trabalhadores eles passam a pagar um valor de imposto de renda sobre esse rendimento que também é menor, porque eles passam a pagar como capital, como renda do capital e não como renda do trabalho, né? Então se drenam recursos não só da Previdência Social, recursos que são importantes para garantir alguma redistributividade dentro da Previdência Social, né, como se drenam recursos do próprio imposto de renda, né? E o que a reforma da Previdência tem a dizer sobre isso? Ela não tem a dizer nada, né? Na verdade, como ela não lida com isso e como como a reforma ainda dificulta, né, a aposentadoria de todos os trabalhadores, ela ainda, no fim, cria um incentivo adicional para que os trabalhadores melhor posicionados no mercado de trabalho, que ainda estão na Previdência, saiam da Previdência, né? Porque a aposentadoria deles vai ser mais difícil, então eles têm um incentivo adicional para sair, né? Então, a conclusão é que, de fato, na verdade, a reforma ela não lida com os problemas de financiamento da Previdência, que se a gente considerar as tendências, né, do mercado de trabalho que estão se anunciando aí, a gente vai ter cada vez menos vínculos formais por conta do processo de automação, introdução de processos de inteligência artificial que vão mudar as formas de contratação do trabalho, né? E a gente deveria, de fato, estar discutindo como é que a gente faz
para que o processo social de produção da riqueza contribua para a aposentadoria daqueles que, de fato, contribuem para a geração dessa riqueza, e na verdade a gente não está discutindo isso, a gente está criando incentivos para acelerar, né, o desmanche da Previdência e gerar um padrão em que só alguns vão conseguir se aposentar, que são aqueles que conseguem poupar ao longo da sua vida laborativa, né, para ter uma previdência privada, e a maior parte das pessoas vai ser jogada no benefício de prestação continuada, que a própria reforma da Previdência prevê que ele tem um valor muito menor.